Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 59, né? Então nós terminamos de contar essas histórias aí a respeito desses tipos de reencarnações compulsórias, e com o passar do tempo, assim, dos vídeos, nós vamos narrando outras histórias que nós sabemos, né? Então, continuando aqui, Alexandre continua explicando para André Luiz assim: atingidos os objetivos sagrados da criação. Por quê? Pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem e, quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Olha o que o ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento, aquelas pessoas que dizem assim: eu não perdoo, não te perdoo, eu não vou te perdoar. Tem problema. Mas leia aqui o que acontece com essas pessoas que guardam mágoa, ressentimento. Leia, tá aqui, ó. Porque nelas, disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. E quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Somente o amor. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Modificada em sua posição íntima, Adelino emitirá, doravante, forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço elevado da procriação. Agora, gente, é o que eu já disse, e eu acho que vocês já conhecem essa questão. Não existe nos universos e nas dimensões dois casos de reencarnação idêntica, e nem dois casos de desencarnação idêntica. Por quê? Porque cada caso é um caso. Por que cada caso é um caso? Porque cada caso, cada ser encontra-se num nível evolutivo, num estágio de merecimento. Cada um tem a sua bagagem. Por exemplo, a sua bagagem todinha, desde quando você foi criado por Deus, simples e ignorante, até hoje. Vamos pensar por aí para você. Eu gosto de contar essas historinhas assim para as pessoas entenderem. Entendeu? Vamos pensar que a sua vida inteira, desde quando você foi criado por Deus, simples e ignorante, até hoje, você conseguiu 15 quilos e 200 gramas. 15 quilos e 200 gramas. Você entendeu? Eu consegui 15 quilos e 150 gramas. A sua esposa conseguiu
20 quilos. O seu marido conseguiu 11 quilos. Não é quilos, Luiz. Não, é quilo. Que eu sou um tonto. Então, o seu filho, 17 quilos de bagagem, de merecimento. Sabe? E nos universos e nas dimensões não existe ninguém com a bagagem que você tem de 12 quilos e 200 gramas. Você viu que eu não esqueci o teu quilo da bagagem tua? Eu não esqueci, não. Você viu que eu não esqueci 12 quilos 150, que é a minha bagagem? Essa cabeça aqui é fotogênica, gente. Falou uma vez, não esquece mais. Então, 10 quilos, 159 gramas e meia. Olha só para você ver. 10 quilos, 159 e meia. Como que alguém vai conseguir igualar a essa outra pessoa? Não existe ninguém igual. É uma desigualdade nos universos que não tem começo e nem fim. Então, nesse processo é que ocorre, você entendeu? Então, aqui está explicando a reencarnação de Segismundo, mas ocorre com todo mundo. Mais elaborada que a de Segismundo, mais elaborada na questão assim, de mais perfeição, mais trabalhosa, menos trabalhosa. Existe espírito tão evoluído que ele não necessita de programadores reencarnatórios para programar sua reencarnação. Ele mesmo programa a sua reencarnação. Ele mesmo elabora a sua reencarnação. Ele mesmo reencarna. Quanto menos espera, a espiritualidade já descobriu, ele já está lá reencarnado. E vice-versa. Quanto menos espera, ele mesmo já desencarnou, sem usar o trabalho da espiritualidade. Como existe aqueles que necessitam de seres para reencarná-lo, que dá menos trabalho que Segismundo, outros dá muito mais trabalho que Segismundo, a programação é imensa. Vamos supor que Segismundo necessita de 200 pessoas para ajudar na sua reencarnação, outros necessitam apenas de 20 seres só para ajudá-lo, outros necessitam de 500 pessoas para ajudá-lo, como o outro não precisa de nenhum para ajudá-lo, ele reencarna sozinho. É evolução. É a evolução do indivíduo que leva a usar mais, usar menos, não usar nada em matéria de trabalho. Quem é evoluído não dá trabalho. Ele não necessita da ajuda de ninguém, porque ele detém o conhecimento de todo o processo. Você entendeu? Como tem aqueles que ele desencarna e não fica sabendo que desencarnou.
reencarnam ele compulsoriamente e ele não sabe que ele reencarnou, ele não sabe que desencarnou, ele permanece na erraticidade uns 20 anos e não sabe que está desencarnado, em casa junto com a família não sabe que está desencarnado, na rua, lá no cemitério, no umbral, não sabe que está desencarnado. A espiritualidade reencarna, ele não sabe que reencarnou, desencarna, ele não sabe que desencarnou de novo, e fica isso, séculos e séculos e séculos, até um dia o bicho acordar. Você entendeu? Como existe a dimensão, como eu disse já nos vídeos, de 1 a 5, isso eu inventei esse número, de 1 a 5, necessita todo mundo reencarnar? Porque a reencarnação faz parte do processo evolutivo do espírito. Do 6 ao 10 não precisa reencarnar mais. Existe essa fase que a pessoa não precisa reencarnar mais. Existem espíritos missionários que eles programam sua reencarnação durante 40, 50, 60, 80 anos no plano espiritual. Eles programam 50 anos. Eles programam onde vão nascer, o clima, o ambiente, se é na cidade ou se é na roça. Se é na roça é mais primitivo, que é no meu caso, eu nasci na roça. Mas não é não, eu pedi para nascer na roça porque eu queria, eu quis nascer assim longe da bagunça, né? Então, porque eu sabia o que eu ia enfrentar mais adiante e hoje eu sei o que eu estou aguentando, sabe? Mas graças a Deus, Deus está me dando força e eu tenho renunciado muitas coisas da minha vida. A prova tá nesse trabalho que eu estou me esforçando, estou batalhando. Gostaria até que as pessoas orassem por mim, para que eu tivesse assim, cada vez mais força, sabe, para continuar, porque o meu desejo a minha intenção é ajudar, sem interesse algum. O meu interesse é só ver as pessoas bem, nada mais. Porque eu não ganho nada com isso em matéria assim de aparecer, sabe? Fazer graça para ninguém. Então tem seres que nascem, pede programa para nascer lá na roça, outros programam para nascer na cidade, outros programam para ser médico, outros programam para ser cientistas, outros, enfim, outros programam para ser empresário, programa para tudo. Chico Xavier, por exemplo, ele programou, segundo a espiritualidade, segundo as informações que eu tive, que eu tenho, ele programou 40 anos para reencarnar em Pedro Leopoldo. Ele programou até a cidade em Minas Gerais. Até aquela cidade lá estava na programação dele. Olha só para você como são as coisas. Espírito missionário. Ele pode pedir, ele pode acrescentar o que ele quer. Então ele pede para nascer feio, porque a beleza ela é uma prova terrível. Não é todo mundo que está preparado para nascer bonito, como não é todo mundo que está preparado para nascer também feio fisicamente. Então, pobre financeiramente também não é todo mundo que está preparado, por isso que as pessoas reclamam e afundam. Nascer rico financeiramente não é todo mundo que está preparado, mas é tudo programado. Então, a reencarnação dos missionários é tudo programada. Se vocês já leram
a obra de Miramês, que narra a vida de Francisco de Assis, em Assis, na Itália, lá vocês já tiveram a oportunidade de ver como foi a programação reencarnatória de Francisco de Assis. Tanto é que Francisco de Assis, ele mesmo é quem preparou a reencarnação dele. Ele mesmo preparou a reencarnação dele sem auxílio de ninguém. No entanto, em dado momento, ele pegou o processo hereditário do pai, o processo hereditário da mãe, que encontra-se através das gametas, né, das células, e extraiu toda a essência correspondente às influências do pai e às influências da mãe, livrando-as, para que ele não sofresse as consequências depois da influência da hereditariedade do pai e da mãe em matéria de contaminação. Aí o que aconteceu com Francisco de Assis, como missionário? Ele preparou tudo ali, ligou-se às células, ligou-se tudo ali no útero de sua mãe, né? E ele deixou aquele corpo ali, o óvulo e o espermatozoide, em processo eu esqueço o nome agora, mas você vai me perdoar, de multiplicação. Então foi, né, de embrião para feto, mas enquanto o embrião ali estava se desenvolvendo, o feto desenvolvendo, Francisco de Assis, em espírito lúcido, no plano espiritual, em Assis, ele trabalhava. Ele esteve praticamente umas 3, 4 vezes durante 9 meses ali próximo à mãe e à empregada, né, que era a Jarla. Ele esteve só umas 4 vezes só ali. Aliás, umas 4 vezes. O resto, durante 9 meses, o resto ele permanecia nas colônias na Itália, trabalhando, ajudando pessoas necessitadas, pessoas obsidiadas, e ligado lá no corpo da mãe dele, né? Então ele retornou ao lar dos Bernardones, que era o sobrenome do pai dele, só praticamente uns 2, 3 dias, se não me falha a memória, antes de reencarnar. Antes do corpo nascer, antes do nascimento dele. Aí que ele voltou e mergulhou-se ali no útero de sua mãe e se envolveu aquele corpo que já estava pronto. Olha só pra você ver. E que daí 2 ou 3 dias, se não me falha a memória, porque é muita informação na minha cabeça, tá, gente? Então vocês me desculpem alguma errinha, alguma coisa. Mas é por aí. Aí, daí 2 ou 3 dias, ele nasceu. Mas nasceu uma criança lúcida. E o pai dele não conseguiu, assim, inebriar ele, iludir ele. Por mais que, desculpa, durante a sua vida, na mocidade, ele teve alguns momentos assim de deslize. Sabe quais foram os momentos de deslize dele? Quando ele, na idade assim, já de se alistar, né? Ele se alistou. Eu não sei se 1 ou 2 vezes ele se alistou até para aquelas guerras que existiam na época, que eram as cruzadas.
Francisco de Assis e um amigo dele, não sei se me fala o nome agora, mas parece que é Shaolin. Eles se alistaram para ir para a guerra. Francisco de Assis, meu Deus do céu. Um ser desse, no corpo físico, quase que se perde. Agora imagina nós. E um outro deslize dele foi quando Jesus conversou com ele, mas ele não chegou, ele se alistou, mas não chegou a ir para a guerra não, viu gente? E um outro deslize dele foi quando Jesus conversou com ele e disse mais ou menos assim para ele, mais ou menos: Francisco, restaure a minha igreja. Restaure a minha igreja? Sim, Francisco, restaure a minha igreja. Gente, ele não pensou duas vezes. E fez um mutirão lá na cidade de Assis. E pede para um, pede para outro. E tinha uma igrejinha lá embaixo, caindo os pedaços. Ele fez um mutirão lá junto com... Eu estou abreviando a história, porque é muito longa. E ele fez um mutirão e foi lá e restaurou aquela igreja. Sabe? Pedra por pedra, telhado, e pintou ela, ficou bonitinha. Você entendeu? Olha como que aqui na Terra não é fácil, gente. Francisco de Assis equivocado. Mas não obedeceu Jesus? Espera aí. Assim que ele terminou, ele todo satisfeito, né? Porque tinha acabado de restaurar a igreja que o Cristo havia pedido. O Cristo novamente conversa com ele e ele leva ao conhecimento do Cristo. Já está pronto, Senhor, já restaurei a sua igreja. O Cristo disse: não é esta igreja que eu quero que você restaure, não, Francisco. Não é essa igreja, não. Não, não, Francisco. Não é a igreja de pedra, não. É restaurar a minha igreja no coração da humanidade. É restaurar as leis do Pai que eu trouxe e deleguei a toda a humanidade, mas que ninguém até hoje souberam compreender. É restaurar as leis de Deus, Francisco. Então restaure a minha igreja. A minha igreja é o coração da humanidade que encontra-se petrificado, que encontram-se destruído pelo ódio, pelo rancor, pela mágoa, pelo egoísmo, pelo orgulho, o ciúme, pela avareza. Então restaure a minha igreja, Francisco. Francisco quase teve um infarto. Quase teve um infarto. Agora, imagine, gente. Francisco de Assis, ele foi João Evangelista. O último dos apóstolos. O ser que mais conviveu com Cristo. Ele conviveu praticamente 100% com Cristo. Em todos os momentos, João Evangelista estava. Foi o ser que conviveu com Mãe Maria Santíssima durante o tempo todo que ela viveu na terra. Depois levado para a ilha de Patmos, onde ele conversava com os pássaros, com os peixes. Ele foi colocado dentro de um tacho fervendo de óleo quente
durante vários dias a mando do governador de Roma na época, que não me falha a memória quem era ele. E depois que retiraram aquele óleo quente, Francisco sai esbelto, mais limpo, radiante de luz, um ser iluminado. Morreu de velhice e não foi degolado por ninguém como os outros apóstolos. O apóstolo mais evoluído dentre os 12 reencarna em Assis e me alista nas cruzadas para matar os outros. Restaura minha igreja, Francisco. Ele vai restaurar igreja de barro. Sabe por que eu estou contando isso, gente? Porque um ser desse nível quase que se perde. Por pouco que ele não escorrega na banana, na casca da banana. Agora imagina nós. Vamos para os próximos vídeos.